Você já se sentiu frustrado, enganado ou até decepcionado com alguém que você confiava? Alguém que você era uma pessoa próxima a você e você não esperava isso dela? Ou talvez alguma situação que você viveu e você esperava algo totalmente diferente? Infelizmente, esse sentimento é até um pouco comum conosco. Mas fique tranquilo, porque hoje nós iremos ver uma decepção na época da Bíblia que as pessoas tiveram, mas que na verdade foi uma bênção. Fique conosco após a vinheta. E se nós iremos falar sobre essa temática que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão complexa, não poderia ter um estudo melhor para te presentear hoje com esse estudo chamado Deus me ouve? Esse estudo ele vai responder algumas perguntas que você tem especialmente na esfera da oração. Será que Deus ouve toda oração? Será que Deus responde toda oração? Ou será que Ele só ouve e responde algumas? Então não perca tempo e peça logo esse estudo. Você tem duas possibilidades. A primeira é para o nosso WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número 12 98244 4449. Se você mandar uma mensagem, você já faz ali o cadastro rapidinho. Mas você também tem uma segunda possibilidade, que é o nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Repetindo, novotempo.com/escola bíblica. Você entra, faz o seu cadastro e você vai receber o estudo daqui a alguns dias na sua casa. Então não perca tempo e peça o estudo de hoje. Bom, você já se decepcionou com alguma pessoa? É uma pergunta que eu tenho quase certeza que a resposta é sim. E eu gostaria de começar com uma história de, não uma decepção que eu tive com uma pessoa, mas uma experiência que eu tive numa situação. Alguns anos atrás eu frequentava uma igreja internacional em algum outro país. E nessa igreja eles tinham um costume muito específico. Depois do culto que eles tinham um almoço internacional. Só que não era um almoço qualquer. Era um almoço que só haviam pratos exóticos. Então era muito diferente. Viam pessoas de vários lugares do mundo diferentes trazendo alguma comida exótica que tinha no país. Então aquele almoço não tinha arroz e feijão e nada com que a gente está acostumado a comer. Eu nunca comia naquele almoço porque eu não tinha coragem, para ser bem sincero. Eu sempre ia para casa e almoçava em casa. Mas um dia eu tinha programação em casa, na igreja, e eu precisava ficar de tarde na igreja. Então eu não tinha como escapar aquela refeição e eu teria que fazer na igreja. E eu fui então nesse almoço mundial, exótico lá, e os pratos eram muito diferentes. Não tinha nada que eu olhasse e soubesse o nome. Tudo era muito diferente. Então eu usei uma técnica famosa, né? Peguei um pouquinho, né? Só uma colherada de cada coisa, para eu chegar depois ali na minha mesa, provar e ver o que eu gostava. Peguei uma colherada de cada coisa e depois eu fui para minha mesa para almoçar. E quando eu fui provar, nada estava bom. Nada eu estava acostumado, tudo parecia estranho, e olha que eu não tenho problema com comer, mas tudo ali parecia muito diferente, eu não sabia o que estava acontecendo naquela comida e estava complicado aquele almoço. Mas eu estava com fome. E eu pensei, tá, o almoço está complicado, mas a sobremesa vai me salvar. Com certeza. Então eu botei minhas expectativas na sobremesa, terminou o almoço rapidinho, o pessoal trocou ali, colocou as sobremesas e eu fui comer. Quando eu olhei as mesas sobremesas, várias coisas estranhas, mas no meio, graças a Deus, tinha um pote grande de morango e de chocolate. Eu pensei, agora é minha vez, agora eu vou me alimentar mesmo. Enchi de morango e coloquei aquele creme de chocolate por cima. E quando eu coloquei aquilo, eu vi que as pessoas estavam me olhando, meio achando corajoso. Mas, beleza, coloquei meu chocolate com morango. Fui andando para minha mesa, todo mundo me olhando, e eu fui comer. E quando eu fui comer, na hora eu percebi que não era o chocolate que eu imaginava. Na verdade, aquele chocolate
era um creme de feijão, era doce, era salgado, era azedo, era picante, era tudo, mas não era o chocolate. As pessoas me olhando, eu queria vomitar, eu não sabia o que fazer, estava com o prato cheio daquilo, jogasse fora. Seria feio eu comer aquilo tudo, eu não conseguiria comer com certeza. Aquilo foi uma decepção para mim. Não é que o creme fosse ruim, mas aquela combinação, a expectativa que eu criei, me fez achar que aquilo seria o chocolate, e não era. E por conta disso, eu fiquei frustrado. Frustrar ou decepcionar com as coisas, e inclusive com as pessoas, infelizmente, não é algo raro em nossa vida. Nós decepcionamos muito porque estamos constantemente criando expectativa sobre as coisas e as pessoas. E quanto mais eu crio expectativa, maior é a chance de eu me frustrar. Isso pode ser em todas as áreas. Os pais decepcionam com seus filhos, os filhos com os pais. Eu esperava que meu pai gastasse mais tempo comigo, queria que ele entendesse melhor o momento que eu estou passando, o problema. No casamento, no trabalho, em todas as áreas. A verdade é que nós vivemos criando expectativas sobre as coisas. E se você for na Bíblia, você vai ver que expectativa e frustração está presente em todo o livro. Personagens bíblicos tiveram uma vida muito mais difícil que poderia imaginar. Talvez algum deles imaginava que teria uma vida mais fácil por ter aceitado a Jesus ou por ter andado no caminho de Deus, mas na verdade foi totalmente o contrário. Quer um exemplo? Israel no Egito. Nós temos o livro do Êxodo inteiro quase, falando daquele povo, de como eles estavam frustrados porque eles saíram do Egito, que eles eram escravos por tantos anos, agora eles vão andar no deserto, indo para a terra prometida. Mas eles, naquele percurso, eles ficam tão frustrados que eles inclusive pedem para voltar ao exílio no Egito. Não é bizarro imaginar aquele povo pedindo para voltar a ser escravo no Egito? Mas foi o que aconteceu. Nós temos um outro exemplo na história de Elias. Elias foi um profeta que Deus usou ele de maneira muito poderosa contra o paganismo que havia em Israel naquela época. Só que Elias, que viu tantos milagres grandes acontecerem com a mão dele, tantas coisas incríveis que Deus fez por intermédio dele, pede para Deus, inclusive, tirar a vida dele, porque ele estava frustrado. E Jó? O que falar também desse personagem bíblico, que teve uma vida fantástica, uma vida de grande riqueza, prosperidade em todas as áreas da vida, só que do nada, esse servo de Deus começa a sofrer. Será que ele não esperava que a vida dele fosse mais tranquila do que ele teve? Tantas e tantas histórias bíblicas com expectativas e decepções. Mas de todas as frustrações, existe uma que ela é diferente. Ela não está atrelada tanto ao que você recebe, mas mais ao que você imagina receber. O que você recebeu, na verdade, não tem problema nenhum. Mas o que você imaginou que iria receber era completamente diferente. E isso gera uma decepção. Você já passou por isso? Você recebe um presente no Natal, alguma outra data festiva, você olha a embalagem, começa a imaginar que tem ali uma coisa muito legal, muito boa, mas quando você abre é uma coisa completamente diferente. Eu lembro que alguns anos atrás, na verdade muito tempo atrás, eu era criança, e eu recebi um pacote bonito no Natal. Eu recebi alguns dias antes, eu vi na árvore com o meu nomezinho lá, e eu comecei a pensar a mil o que poderia ser aquilo. Eu ia dormir, acordava pensando, aquele embrulho bonito deve ser uma bola de futebol, deve ser um jogo de tabuleiro, deve ser algo para brincar com meus amigos, deve ser alguma coisa muito legal para o meu quarto. Mas quando chegou no dia de Natal, eu fui abrir o presente, na verdade era um pacote de meias. Eram meias. Não tem nada de errado em receber meias. Na verdade, as meias eram boas e eu precisava, inclusive, de meias. Mas eu esperava receber algo diferente, algo que fosse divertido muito mais do que meias. E por isso eu tive um sentimento de decepção. A frustração nesse caso não foi porque o meu presente era ruim, mas porque eu imaginava receber algo diferente. Expectativa e realidade. Nós já vimos hoje alguns exemplos da Bíblia que mostram esse problema, inclusive na Bíblia, que não é só dos dias de hoje. Mas hoje nós iremos ver o maior desses exemplos. Essa é a maior expectativa de Israel e do Antigo Testamento. Eu gostaria de você abrir
a sua Bíblia em Lucas, vamos abrir aí no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 24. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura desse trecho bíblico. Lucas 24, versículo 13 a 24. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com quem impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminheis? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu com a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas por milhares de anos, os judeus esperavam ansiosamente pela vinda do Messias. O que seria esse Messias para esses judeus? Ele era um homem poderoso que ajudaria eles a finalmente libertar Israel das nações pagãs e transformar aquela pequena nação de Israel em um império muito poderoso. Existiam muitos textos na Bíblia que falavam sobre a vinda do novo reino, mas eram colocados todos esses textos falando sobre toda a grandiosidade do novo reino na conta do Messias. Nós temos, por exemplo, um texto, abra a sua Bíblia em Jeremias 23, mais uma vez, no versículo 5 e 6, tem um texto que fala sobre essa visão. Jeremias 23, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Na Bíblia nós temos mais de 400 profecias no Antigo Testamento apontando para a vinda de Jesus e também para a volta de Jesus. Tanto a primeira vinda, quanto a segunda vinda ou volta, como você quiser chamar. Temos versículos como esse de Jeremias, que falam de um novo reino poderoso de paz e prosperidade. E isso começou a gerar um sentimento em Israel muito diferente e peculiar. Israel já havia sido escravo no Egito por muitos anos. E naquela época, cada pai passava para o seu filho a promessa do povo de Israel seria liberto. As pessoas sonhavam com um dia quando não seriam mais escravos no Egito e que, enfim, teriam a liberdade. A liberdade de você não precisar ter tantas pessoas adorando outros deuses, de você ser escravo e você ser respeitado como israelita. A libertação chegou no Egito e o povo finalmente saiu do Egito. Anos depois, Israel havia estado em cativeiro na Babilônia e os pais liam e ensinavam seus filhos da esperança de libertação. Profetas foram enviados, profetas estavam tanto em Israel quanto na Babilônia e sonhavam, o povo de Israel sonhava com um dia onde não seria mais cativo na Babilônia e que enfim teriam a liberdade. Poderiam voltar e reconstruir a cidade tão especial e o templo. E a libertação chegou na Babilônia. E agora, Israel estava, mesmo estando na cidade de Jerusalém e nas cidades onde era o Império de Israel, o povo estava sendo oprimido pelos romanos. Imagina você morando em Jerusalém, pagando imposto para uma nação pagã, cheia de templos e lugares pagãos dentro da sua cidade santa. Os reis que eram para representar o povo, na verdade, nem respeitavam a religião do povo. E neste cenário, os judeus esperavam incessantemente pela vinda do Messias,
a maior libertação de todas. A oração pelo Messias não era algo anual, nem mensal e nem semanal. Os judeus oravam diariamente para que Deus mandasse o Messias para Israel. Criancinhas judias com 6 anos de idade já começavam a decorar versículos sobre a vinda do Messias. Havia textos messiânicos, ou seja, que apontavam para a vinda do Messias e que eram lidos e eram muito populares em Israel. A gente tem, por exemplo, Isaías 9, Salmos 22 e tantos outros textos que nem estão na Bíblia, alguns textos que foram encontrados em outras escavações que mostram dessa esperança onde todas as pessoas aguardavam a vinda do Messias. E por todo esse cenário de Israel, e pelo fato de muitos desses textos mostrarem um rei libertador, mostrarem Israel livre, as pessoas começaram a interpretar o Messias como sendo poderoso. Naquele ano, perto da data de Jesus, se levantou mais de 100 homens dizendo ser o Messias, Jesus Cristo. Tem alguns historiadores, alguns estudiosos que falam que chegou até 300 esse número. Mas vamos ficar com 100, que é um número não tão imaginário. Todos eles prometeram ser o libertador de Israel e libertar o povo dos romanos. Mas o que aconteceu? Um a um, essas pessoas que diziam ser o Messias lutaram contra Roma, tiveram uma vida de luta, juntaram pessoas, seguidores, e começaram a levantar essa bandeira de ser o Messias, mas todos eles morreram e a esperança do Messias continuava de geração em geração. Mas nesse cenário de espera, de apreensão, nasce Jesus, o Deus da promessa. Jesus nasce em um lugar humilde, filho de uma mulher que naquele momento desconfiava inclusive da sua pureza sexual. Jesus nasce de uma família desconhecida, em um momento muito delicado. Como acreditar que aquele bebê era o Messias prometido? O rei do universo? Ao contrário dos outros Messias, Jesus tinha um discurso humilde, uma vida de serviço. Fala sobre o perdão, sobre o amor e tantos outros assuntos que já estavam na lei, mas que o povo simplesmente ignorava. A maioria dos judeus, que por milhares de anos estudavam as profecias e queriam entender um pouco mais sobre a vinda do Messias, não reconheceram Jesus. Olha que interessante. Anás, que era sumo sacerdote quando Jesus era jovem, e Caifás, o sumo sacerdote na época quando Jesus foi crucificado, eles tinham a mesma função e um foi depois do outro. Qual que era o objetivo da vida deles? Era representar Jesus, para que as pessoas entendessem a vinda e o ministério de Jesus. Eles faziam esse trabalho para o povo, para ficar de maneira mais didática para o povo. O próprio Deus havia instruído isso anos atrás. Mas nem eles reconheceram Jesus e se tornaram, inclusive, contra o ministério de Jesus. Mas o Jesus recebido foi diferente do que as pessoas esperavam. Essa espera pelo Messias explica alguns textos. Vamos olhar a um deles, que está no livro de Lucas. Lucas 9, a gente vai ler um texto que talvez seja um dos textos mais conhecidos sobre essa espera e essa maneira de entender o Messias. Lucas 9, vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. Diz assim: estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizes às multidões que sou eu? Respondeu eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. As pessoas achavam que Jesus teria uma vida completamente diferente da que ele teve. Isso levou muitos seguidores a não entenderem de fato quem Jesus era. Mas Jesus veio, ele cumpriu o seu ministério e por conta disso ele foi morto. O Filho de Deus, a promessa viva, teve uma vida e morte em serviço à humanidade.
Jesus explica o seu ministério de forma brilhante em Mateus 20, 28, que diz assim, um versículo bem conhecido. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O ministério de Jesus não era ter uma vida gloriosa aqui na terra. Não era conquistar o amor e a adoração das pessoas simplesmente pelo medo, mas sim era salvar o ser humano pagando o preço do pecado. E você, eu tenho certeza que sabe qual que é o preço do pecado. Era ter uma vida de sacrifício não só uma vida, mas o próprio sacrifício de Jesus ali. Uma vida de sacrifício e o sacrifício tão ruins, a ponto das pessoas ficarem surpresas por Deus estar na terra vivendo de tal forma. E hoje nós só temos a possibilidade de redenção e salvação porque Jesus aceitou se humilhar. Alguns anos atrás, eu estava numa cidade aqui no interior de São Paulo e eu conheci um homem. Esse homem, ele tinha uma vida que não andava de acordo com os princípios da Bíblia e depois de algum tempo ele começou a encontrar algumas pessoas, duas pessoas que eram cristãs. E elas começaram a falar sobre a igreja, a denominação que elas frequentavam. Elas prometeram muitas coisas para aquele homem. E ele começou a ficar animado de como é que seria a vida dele se ele aceitasse a Jesus. Era tanta dinheiro, era prazeres, era uma vida fácil, era uma vida sem dificuldades. E conversando com aquele homem, eu comecei a perceber que aquele homem que veio para a igreja e começou a ter essa vida, achando que tudo seria muito fácil, muito simples, ele estava decepcionado com Deus. Porque aos poucos começou a surgir algumas dificuldades na vida dele. Ele perdeu o emprego dele, ele teve dificuldades, inclusive no casamento, dificuldade com pessoas. A igreja parecia já não se importar tanto por ele naquele primeiro momento. Aquele homem estava um pouco decepcionado. A vida cristã que ele havia recebido não era a vida cristã que as pessoas haviam lhe contado. E por conta disso, ele ficou decepcionado. Essa história, infelizmente, ela não é tão rara. Essa é a realidade que pode ser também a sua. Talvez você possa ter aceitado a Jesus e as coisas não tinham ficado mais fáceis na sua vida. Não ficaram, ou talvez não estejam mais fáceis também. Pode ser que aquele grande milagre de cura não veio. E pode ser que você esteja assistindo aqui a Novo Tempo, na sua cama inclusive. Como lidar com a decepção nesses momentos? Às vezes nós nos frustramos na caminhada cristã, porque esperamos algo que Deus não prometeu para nós. Deus não prometeu que você teria uma vida confortável, assim como não prometeu para mim. Deus não prometeu que você e eu teríamos um emprego estável. Deus não prometeu que você e eu seríamos valorizados por cada atitude boa que nós fazemos. Deus, inclusive, não prometeu que nesse mundo cheio de pecado e que é injusto, Deus não prometeu que esse mundo seria justo e que nós sempre veríamos pessoas boas prosperando e pessoas más se darem mal. Mas Deus prometeu duas coisas e se apegue nessa promessa hoje. A primeira é que Ele está contigo no meio do seu sofrimento. Você não está sozinho no seu sofrimento. Deus está contigo. E o segundo aspecto, e mais importante com certeza de todos, é que Ele voltará para te levar para um lugar sem sofrimento. Para receber a glória do reino vindouro, era necessário receber e aceitar o menino da manjedoura. Para não ter mais morte, sofrimento ou dor, era necessário aceitar o Messias que foi humilhado e crucificado. Por isso, não tenha medo. Um versículo muito importante na sua Bíblia está em João 16, 33. João 16, 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vida a gente pode ter muitas dificuldades. E eu diria que de todas elas, a maior dificuldade talvez seja a frustração. Porque a frustração, como o nome já fala, é algo que nós não esperamos. Nós projetamos um cenário de esperança, de paz, de felicidade, só que de repente somos confrontados com uma realidade que não é o que nós esperávamos.
e isso gera uma frustração. Mas muitas vezes, na esfera espiritual, o problema não está no que recebemos, mas no que esperamos. Nós, como cristãos, olhando a palavra de Deus e esses versículos e tudo que a gente viu hoje, devemos entender que a vida espiritual não necessariamente será uma vida de paz. Uma vez eu vi uma ilustração falando que a vida espiritual, na verdade, é um campo de batalha. E isso é verdade. Nós temos uma guerra diária contra o nosso eu, contra nossas vontades carnais, contra os poderes do pecado, mas nós temos um Deus. E esse Deus é poderoso, não só em nos salvar do pecado, mas apaziguar o nosso coração. Se você anda frustrado com as coisas que você recebe, se você anda frustrado com as pessoas e com seu relacionamento, não se esqueça que em Deus você pode confiar. Por mais que você não tenha certeza das coisas que acontecem, e por mais que muitas coisas, inclusive na esfera espiritual, parecem diferentes e nós não temos resposta para tudo, confie em Deus, pois Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Existe um versículo também na sua Bíblia, que está no livro de Hebreus, Hebreus 9, 28. É um versículo muito bonito, eu gostaria de terminar nossa mensagem hoje com esse versículo. Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. É um versículo que, se você não tem na sua Bíblia grifado, compensa você grifar, hein? Diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, nós teremos problemas nesse mundo. Não chegará o momento que nós não teremos frustrações. No decorrer da história do mundo, sempre teremos frustrações conosco. O único momento que acabará todo tipo de maldade e inclusive frustração será na volta de Cristo. Até lá, o que nós podemos fazer é se apegar a Cristo, esperar o melhor das pessoas e saber que Deus tem um propósito para a nossa vida. Pessoas boas na Bíblia sofreram em todas as histórias bíblicas. Nós temos exemplos, todos os profetas, mensageiros e apóstolos, mas todos eles tiveram a convicção da volta de Cristo. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, se apegue à volta de Cristo, pois essa sim será o momento onde as nossas frustrações acabarão. Não se esqueça que nós podemos não só receber frustrações, mas gerar frustrações na vida das outras pessoas. Por isso, cuide com cada palavra que você falar, cuide com cada promessa que você fizer e cuide nos relacionamentos que você tem com as pessoas, para que nós possamos ser um canal de bênção para as pessoas, mas não só pessoas que geram frustrações e cargas na vida das outras pessoas. Eu gostaria de terminar fazer uma oração contigo, tudo bem? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque em meio ao mundo que cada vez mais temos frustrações, desafios e coisas que nós não gostamos, são coisas ruins. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza do Senhor estar conosco. E obrigado porque essa esperança culmina na sua volta, aonde não haverá mais frustração. Que o Senhor possa abrir nossos olhos e que possamos seguir a nossa jornada em direção à preparação à sua volta. Esteja conosco, abençoando a cada um dos nossos ouvintes. É o que nós pedimos em teu santo e sagrado nome. Amém.